Fala aí, meu case de sucesso. Bom te ter aqui novamente, ou bom te ter aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo, muito bem-vinda se você está chegando por aqui agora. E muito bom te ter aqui novamente se você já segue aí o conteúdo que eu trago aqui nesse projeto Empreendedores de Alto Impacto. Porque todo esse conteúdo ele é criado especialmente para você, para te ajudar a empreender e construir um negócio sólido do absoluto zero, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha grana para isso, e te ajudar a superar a fase mais difícil da jornada de um empreendedor, a fase que quebra mais de 75% dos empreendedores das empresas hoje no Brasil. Então, se você já me segue aqui, provavelmente você já sabe disso. Se você está chegando agora, talvez você não saiba, mas mais de 75% das empresas que são abertas no Brasil não conseguem completar 10 anos de atividade. Mais da metade delas não completam 5 anos de atividade. E praticamente 20% delas não conseguem apagar a velhinha comemoração nem do primeiro ano de atividade. Então a gente está falando realmente uma questão muito séria e uma causa que o projeto Empreendedores de Alto Impacto existe para combater, né? O propósito do projeto Empreendedores de Alto Impacto é justamente ajudar empreendedores como você a preparar o seu negócio, preparar a sua empresa para superar essa estatística, para conseguir resultados sólidos, relevantes e conseguir realmente impactar o mundo de alguma forma, impactar a sua vida como empreendedor. Então, sempre estamos juntos. E o episódio de hoje é como construir um negócio sólido e não se tornar escravo dele. Questão muito importante que acredito que seja uma dor que muito empreendedor, principalmente no início da jornada, sinta, e aí eu venho trazendo esse tema aqui para a gente poder falar um pouco sobre o assunto, né, e como a gente pode realmente evoluir, né, para que a gente não vire literalmente escravo do nosso negócio. Então a falta de tempo hoje é uma dor que acomete a esmagadora maioria dos empreendedores, como eu comentei. Principalmente dos empreendedores que estão no início da jornada, né? Não bastasse o volume de trabalho peculiar do início de uma jornada, né, de um empreendedor, do início de um novo negócio, a indisponibilidade de recursos financeiros, por exemplo, pode potencializar essa dor. Afinal, se você não tem dinheiro, você não tem capital para investir, você acaba tendo que pagar com o seu tempo, investindo o seu tempo, porque é o ativo que você vai ter disponível, né? Então, se não tem dinheiro, paga com o tempo. O ponto de atenção nisso é saber se esse tempo, né, que é exigido de você empreendedor, né, as exaustivas jornadas diárias, e realmente elas são, ele está sendo bem aproveitado e ações estão sendo tomadas, né, para que isso mude com a maturidade do negócio, né? Ou se você é um empreendedor que atua como um verdadeiro mestre de hidráulica, né? Fechando torneiras, tapando ralos, identificando e arrumando alguns vazamentos. E se por acaso você precisar se ausentar desse seu negócio, ele literalmente vai inundar e morrer afogado. Um ponto de atenção que eu chamo é esse, né? Iniciar um negócio ou uma jornada de empreendedor com essa consciência, com a consciência de que por mais que o seu tempo seja exigido, né, um negócio saudável ele deve evoluir com seus processos e ser prazeroso no sentido de apresentar uma trajetória promissora para você empreendedor, né, e especular resultados relevantes com o passar do tempo, é extremamente importante, né, ter esse nível de consciência. Então eu vou utilizar aqui da redundância de forma proposital para chamar a atenção de que você precisa dedicar tempo para ter tempo. Ficou meio confuso? Vou tentar explicar melhor. Eu me refiro a ter tempo fora da sua rotina para dedicar à análise e reflexão do seu dia a dia, para que as tomadas de decisão elas sejam conscientes e não por impulso ou deliberadas em momentos de plena exaustão física e emocional.
porque isso pode ser muito nocivo ao seu negócio e a você mesmo, né? A sua vida como empreendedor. O maior benefício de ter tempo para planejar o tempo que será aplicado em cada tarefa designada a você, empreendedor, é que as ações se tornarão mais assertivas e tenderão a ser mais efetivas quando você consegue ter essa disponibilidade, né? Se tem um exercício permanente na vida do empreendedor, é o exercício do cérebro. O interessante é que o cérebro ele é preguiçoso se ele não for estimulado, mas, por outro lado, ele aprende rápido quando estimulado, e quanto mais estimulado, melhor será a sua performance. Então, mais interessante ainda quando o empreendedor usa o aprendizado prático, né? Aquele momento mão na massa para registrar cada movimento, cada ação, cada erro, e consegue reproduzir isso posteriormente, né? Transformando isso num passo a passo que pode ser replicado, né, por outros profissionais que venham a fazer parte desse time, né? No primeiro momento isso pode ser registrado pela sua experiência prática ali, né, em campo, mas posteriormente é muito interessante que você anote, que você mapeie todos esses processos, né, todo esse aprendizado, para que realmente você crie, né, um roteiro que possa ser seguido e ele possa ser replicado, para que você comece a criar a base dessa sua pirâmide, né, que vai sustentar, né? Eu costumo usar um exemplo de que você imagina um tanque vazio, né, e você está no fundo desse tanque. Para você conseguir chegar lá na superfície, você precisa começar a ter volume de água, por exemplo, embaixo de você, para poder fazer com que você se eleve na superfície. Então, quando você traz pessoas novas para o seu negócio, a função tem que ser exatamente essa. Ela tem que entrar dentro de uma função que você exercia, que te toma bastante tempo, para que você possa ser liberado dessa função e para que esse tempo que você dedicava a ela, você possa dedicar a outras tarefas. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, quanto melhor você sustentar essa base, quanto mais você encher, aumentar o volume desse tanque, ele vai fazer com que isso te impulsione cada vez mais alto, né, para que você consiga atingir seu objetivo ali do topo, né, no topo. Porque se você não consegue usar o seu tempo para preparar processos e pessoas que possam executá-los, você não vai conseguir evoluir como empreendedor e vai acabar absorvendo as tarefas possíveis e necessárias à rotina do negócio e terá que abrir mão de família, vida afetiva, amizades, viagens, entre outros, né? Então você literalmente se propõe a virar um escravo do trabalho a partir do momento que você não consegue delegar determinadas funções, principalmente as que tomam mais tempo nessa sua rotina. Normalmente as tarefas que tomam mais tempo são aquelas tarefas repetitivas ou que são repetitivas de forma constante, né? E depois de um determinado período de maturação de um negócio, serão as que devem realmente ser delegadas para que realmente esse tempo sobre para você, que é empreendedor, para que você possa assumir tarefas cada vez mais estratégicas no seu negócio, né? Para que você possa realmente pensar, né, e desenvolver estratégias de evolução do seu negócio, de expansão, de crescimento, para que você possa alçar novos voos com ele. Se você exerce uma liderança centralizadora, isso nunca vai ser saudável, né? Porque você vai precisar manter isso por muito tempo. E manter isso por muito tempo é sinal de que você virou escravo do seu próprio negócio, né? A tendência é que as coisas piorem com o tempo, né? Com o passar desse tempo. Eu não me refiro aos resultados propriamente ditos da empresa, porque eu conheço aí profissionais, né, empreendedores multitarefas bastante competentes que conseguem dar conta de muita coisa e realmente ter resultado no negócio, né? Ter resultados interessantes, mas o porém é que a sobrecarga de estresse e o excesso de trabalho acabam com a saúde de qualquer empreendedor, mais cedo ou mais tarde. E isso está longe, na minha opinião, de ser um sinônimo de prosperidade nos negócios, né? O que vale mais, na sua opinião? Você dividir seus resultados com uma equipe, né, e ter maior qualidade de vida,
ou ter resultados mais controlados e desfrutar de uma vida dedicada ao trabalho, ao seu negócio, e ter que literalmente abrir mão de uma vida pessoal, por exemplo. Então, se a sua opção é a segunda, esse conteúdo não vai fazer sentido para você. Agora, eu acredito que a grande esmagadora maioria de empreendedores que vê esse conteúdo vai escolher a primeira opção, né? Porque é o que realmente faz sentido, né? Você realmente ter o seu negócio, ter business, isso ser revertido como qualidade de vida, como evolução na sua própria vida. Então, essa é a recompensa do empreendedor, né? Ele promove muita coisa, ele gera transformação, ele desenvolve soluções, ele realmente impacta de alguma forma o mundo com o seu negócio. E nada mais justo do que você ter como recompensa a evolução na sua própria vida, melhor qualidade de vida para você, para sua família, né? Para que tudo isso realmente faça sentido, né? Isso faz parte do jogo, da regra do jogo, e é assim que deve ser, né? Para que realmente se torne um processo interessante para os dois lados, né? Então, assim, como eu já venho contextualizando aqui, é uma armadilha recorrente criar esse hábito de resolver tudo sem pensar, né? Como delegar cada uma das funções e tomadas de decisão o mais rápido possível, por exemplo, para você poder passar a galgar, né? Sempre um próximo nível como empreendedor. Então, definitivamente o modelo centralizador não funciona, ou vai funcionar até um determinado ponto e você vai limitar o teu negócio àquele determinado ponto. E se isso estiver bom para você, está tudo certo também. Como eu já comentei aqui, o importante é que você esteja feliz, satisfeito com os resultados onde você está, e se esse é o nível de jogo que você quer jogar, está tudo certo, não tem problema. Agora, o que a gente percebe, inclusive pelas estatísticas e pesquisas que são rodadas em torno desse tema, é que a grande maioria dos empreendedores quer fazer com que o negócio cresça, quer alcançar maiores resultados, escalar os seus resultados, evoluir, porque isso vira um desafio constante, né? Empreender, como a palavra já diz, é você se lançar a novos desafios. Então, se você já tem esse espírito empreendedor, se você já tem esse sangue correndo na veia, dificilmente você vai querer parar, né? Por isso que muitos empreendedores, mesmo depois de tendo sucesso financeiro, melhorando a qualidade de vida, já tendo negócios que geram muito impacto, não param, continuam, porque é isso que acaba movimentando esse espírito empreendedor, novos desafios, novos voos, novas metas, né? Enfim, é sempre buscando esse novo, a evolução e etc, para gerar realmente um impacto maior. Então, chega num determinado momento que as coisas básicas, as premissas de um início de um negócio que são tão perseguidas acabam deixando de fazer sentido quando você realmente passa por esse estágio e você vai querer alçar novos voos aí, buscar novos horizontes, e outras coisas passam a fazer sentido dentro do processo. E isso está sempre ligado a esse seu viés, né, empreendedor, esse seu espírito empreendedor. Então, dificilmente a gente vai se deparar com empreendedores que não queiram participar desse processo evolutivo com o seu negócio, né? Se você tiver em mente que deve ficar sob a sua responsabilidade cada vez mais tarefas que farão a diferença estratégica no desenvolvimento do negócio e da expansão do negócio, as tarefas recorrentes de cunho operacional, elas serão mapeadas, delegadas e monitoradas. É isso que vai fazer a diferença, como eu vim falando, né? Hoje em dia não faltam aplicativos, ambiente de colaboração na nuvem, entre outros, que podem facilitar demais a gestão desses processos, né? Se você conseguir criar esses hábitos desde o início, né? Hábitos de centralizar as informações do negócio, não de centralizar o negócio, e um ambiente colaborativo na nuvem, por exemplo, né? Ele pode te ajudar a economizar muito tempo no futuro. Principalmente se esses registros forem complementados com treinamentos e instruções já testadas e validadas por você durante essa curva de aprendizado, né, essa fase inicial do negócio, e posteriormente elas possam ser repassadas, né, para os profissionais que vêm integrar o seu time e a sua equipe. No início isso pode parecer desnecessário,
Mas é justamente aí que você começa a construir algo que possivelmente depois, dependendo do calor, da pressão do negócio, de como ele estiver rodando, talvez você pode não ter tempo para criar tudo isso, ou começa a ser algo muito grande para você fazer. Talvez você tenha que despender de um investimento alto, contratar alguém para fazer. Então, se você já começar a criar esse conceito, essa rotina do negócio a partir de você, você vai ter mais facilidade de replicar esse processo. E muitas vezes, quando a gente centraliza essas tarefas, etc., está tudo na nossa mente, né? A gente acaba se valendo disso e aproveitando esse tempo para exercer outras atividades e para buscar aquilo que está ali eminente no momento para ser resolvido, e acaba não dando muita atenção para isso. Mas se você consegue ter essa consciência e já começar a criar essa rotina, mesmo que parta só de você, fica muito mais fácil de você replicar isso, porque culturalmente dentro do seu negócio, a partir de você, isso já está sendo criado. Então isso funciona de forma assim bastante eficiente, né? Então, se você utilizar aí, né, esses aplicativos, esses recursos que a gente tem hoje, que for fazendo isso de forma gradativa, vale aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo, a coisa funciona, ela vai ficar alimentada. E talvez, se você quiser encher de uma vez, ela pode até se engasgar aí nesse processo, né? Então sempre é bom construir as coisas aos poucos e de forma consciente, para que isso vá gerando uma cultura, principalmente quando a gente está falando de negócio, e para que essa cultura ela possa realmente ser disseminada dentro do negócio para quem está chegando, e isso possa ser replicado internamente de forma cultural para todo mundo que for envolvido nesse business teu aí. Além da colaboração da nuvem, né, a gente está falando aí de aplicativos. Existem N aplicativos que facilitam comunicação interna, atribuição de tarefas, controles físicos, financeiros, enfim, gestão de projetos, negócios. Então, eu venho de uma época, né, gosto de frisar muito isso, que a gente tinha uma escassez de recursos muito grande nesse sentido, né? Tá tudo praticamente na ponta da caneta, e você não tinha nenhum tipo de recurso nesse sentido. Então hoje a gente tem muitos recursos. Obviamente a velocidade do negócio também muda, mas hoje a gente tem realmente muitos recursos que podem nos ajudar, né? Principalmente nessa fase inicial da jornada de empreendedor. Então se faça valer, né, dessas possibilidades aí que estão disponíveis hoje no mercado, né? Eu poderia ficar aqui algum tempo, né, falando sobre alguns aplicativos, softwares, etc. Mas o objetivo do conteúdo aqui é conceituar o que está por trás disso, né? E também, assim, por experiência própria, vale você pesquisar sobre isso, você testar alguns aplicativos, porque ninguém melhor do que você para conhecer o momento que você está, o momento do seu negócio e qual é a tua deficiência nesse exato momento que precisa ser suprida de repente por um desses aplicativos que pode organizar ou agilizar algum processo dentro da sua empresa, né? Uma forma de aumentar a sua disponibilidade de tempo é justamente você investir em formar um time que tenham pessoas capazes de assumir determinadas funções no seu lugar, como eu já falei, né? Para que você possa ter esse tempo dedicado e deliberado, né, a funções aí mais estratégicas, né, atividades mais importantes no sentido de exigirem maior atenção no momento do seu negócio, que dependam mais de você, né? Mas para isso você precisa entender que quanto melhor você informar, quanto melhor você capacitar, organizar, conseguir medir essas atividades, melhor e mais rápidos serão os resultados nesse sentido, né? Uma das coisas que mais comprometem o projeto de uma equipe engajada e eficiente é a falta de recurso para contratar profissionais que realmente possam fazer a diferença. Então, uma das coisas que vale muito a pena você avaliar é onde você pretende chegar e entender se o seu negócio tem potencial de gerar lucro para sustentar tudo isso, para estruturar, né, criar a estrutura necessária para atingir esses seus objetivos. É o primeiro passo para você não se tornar escravo do seu negócio. Porque se você vai depender de um time para chegar onde você quer, você tem que ter condições
ou se o negócio tem que te dar condições de financiar esse time. Então, quando você projetar o potencial do teu negócio, de ganho e etc., que você quer ter em relação a esse negócio, e se você vai precisar desse time, você já tem que avaliar também o custo desse time nesse processo e ver se esse é um negócio que vai te dar uma margem, uma lucratividade e vai conseguir sustentar tudo isso. Porque senão, você literalmente vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que fazer várias funções e novamente vira escravo dentro desse processo, porque quem não tem dinheiro paga com o tempo, né? Então essa é uma lição de casa bastante importante para você não ter que pagar com o seu tempo na pressão ali, que já ocorre naturalmente conforme esse negócio vai evoluindo, né? A simplificação de processos e a automação, né, de alguns deles também são muito bem-vindas na estratégia de mais tempo para o que é mais importante para você empreendedor, né? Quanto melhor funcionar esses princípios, mais replicáveis eles serão, porque desenvolver processos que ficam na mão de um determinado colaborador pode ser bastante perigoso, bastante complexo, porque se a empresa depender, né, desse determinado colaborador que foi capacitado, treinado por você, e esse processo não puder ser replicável, né, você acaba criando uma dependência desse colaborador, ele acaba tendo realmente uma importância de repente maior do que ele deveria dentro dessa estrutura. Isso pode desequilibrar teu negócio em algum determinado momento, né? Então você partir daquele pensamento de que ninguém pode ser insubstituível e criar, na verdade, rotinas, processos para que essas informações, né, do teu negócio elas sejam replicadas para quem está chegando e não cria uma dependência de um ou de outro colaborador aí dentro do seu time, elas se tornam extremamente aí importantes e necessárias, né, para que você consiga assegurar, né, o desenvolvimento do teu negócio sem criar essa dependência, né? Então assim, não é um processo fácil, mas é um processo possível e muitas vezes não realizado porque principalmente no início a gente acaba dando atenção para algumas outras coisas. E por que eu falo a gente? Porque eu sempre me incluo naquilo que eu estou falando, porque eu já passei por tudo isso e já errei bastante, já quebrei bastante a cara, já sofri bastante com isso. E tem uma diferença, como eu já comentei, na época eu não tinha essa fartura de informação, de recursos, etc., que a gente tem disponível hoje com a chegada da internet, com a globalização. Então a gente realmente vive um outro universo hoje para empreender, né? Mas enfim, na época as dificuldades eram iguais para todo mundo, os recursos eram iguais para todo mundo, então assim, eu quebrei bastante a cara porque principalmente nessa época eu não tinha muita informação como a gente tem hoje também. Então essas dores que eu já senti, esses erros que eu já cometi, eu trago aqui como exemplo e compartilho com você para que realmente você consiga aprender, né? Com esses erros, ou que de alguma forma esses erros tragam algum aprendizado, algo que faça sentido para você aplicar na tua jornada como empreendedor, né? Então quanto mais tempo você dedicar a isso no começo, mais tempo você terá disponível para focar nas atribuições mais importantes estratégicas do seu negócio no futuro. Porque você já começa criando sustentação para que novas pessoas possam chegar, substituir tarefas que te demandam bastante tempo para que você possa ter disponibilidade desse tempo para continuar evoluindo com o negócio. Um outro aspecto que deve ser dado uma especial atenção é reter com você, que é um empreendedor, sócio e mantenedor do negócio, o pulo do gato do negócio ou alguma parte do todo, né, que dificilmente seja replicado sem você. Porque a maioria dos novos empreendedores eles derivam de empresas e nichos que eles já atuavam. Mais de 70%. Eu vou trazer alguns dados aqui para exemplificar isso. E então acabam se valendo da experiência adquirida ali, né? Então esse é um processo natural. Mas se mostra assim como uma grande armadilha,
para o aspirante a empreendedor e seu futuro concorrente, que pode derivar da sua própria estrutura, ou seja, de alguém que você tenha passado o seu know-how, de um colaborador que venha a ser teu concorrente. E também pode ser uma pedra no sapato para você, dependendo do estágio que o seu negócio tiver. Né? Então, se você ainda não conseguiu criar um distanciamento, uma barreira de entrada com o teu negócio, você pode ser bastante incomodado, prejudicado em um determinado momento por isso, por mais que esse seu aspirante a empreendedor criado pela sua própria estrutura e por você não tenha potencial para desenvolver o negócio como você desenvolveu, mas num primeiro momento, até provar que focinho de porco na tomada, você vai acabar sofrendo algum arranhão em relação a isso, né? Isso pode ser desagradável. Então, algumas formas que você pode fazer para se assegurar disso, né? Para se proteger literalmente desse tipo de movimentação, é desenvolver uma técnica na qual você é especialista, por exemplo, e continuar evoluindo, né, com essa técnica para que seja difícil replicar, ou quando ela é replicada ela já esteja desatualizada, por exemplo, se ela não tiver a sua expertise envolvida ali, sua experiência. Ter alguma exclusividade num produto, né, ou com um determinado fornecedor na sua região ou no teu negócio ali no teu nicho, para que você possa ter alguma segurança nesse sentido, né, dentro do seu processo ou algum produto carro-chefe seu. Existem alguns fornecedores que mapeiam determinadas regiões e dão alguma exclusividade ali justamente para não fomentar esse tipo de canibalismo dentro ali do processo. Então é interessante você desenvolver através do teu relacionamento com o teu fornecedor algo nesse nível que também pode te ajudar a proteger. Estruturar o seu negócio para atender um perfil de cliente mais exigente, um nível maior, né, com um perfil de público de cliente que pode dificultar a contratação de quem está iniciando como seu concorrente, por exemplo, seja ele um concorrente derivado interno ou um concorrente externo, mas que ele tem alguma dificuldade de repente de atuar naquele nicho que você está. De repente você já evoluiu com o teu negócio, ele pode atuar num perfil de cliente que você atuava quando você iniciou, mas agora você está num nível que criou um certo distanciamento a isso, então provavelmente esse movimento acontecendo ele não vai te incomodar, se incomodar vai incomodar muito pouco. Uma estratégia interessante também é você fazer a aquisição de um equipamento que de repente não tenha disponível no mercado, não seja aplicado no seu nicho, ou que esse equipamento faça diferença na aplicação no determinado processo, ou ele melhore muito a produtividade desse processo. Eu vou trazer aqui um case pessoal meu que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Então, a aquisição desse equipamento, de repente, ele pode servir como uma barreira de entrada, um distanciamento de quem pode vir a ser o seu concorrente, uma derivação interna, um concorrente que está iniciando no seu mercado, porque ele vai ter que passar pelo mesmo processo que você e vai ter que ter acesso às mesmas tecnologias, aos mesmos recursos, senão ele não vai conseguir chegar no mesmo nível de competitividade e você já está bem diferenciado e distanciado nesse sentido. Então isso é bastante importante, né? Ou chegar a ponto assim, de você desenvolver algo exclusivo, a sua expertise, que vai depender de você para transferir esse know-how, a adaptação de um determinado produto, uma determinada técnica ou uma característica, um determinado equipamento que com a sua expertise você ajude a melhorar e você tem o benefício de ter exclusividade dentro desse processo, né? Então quanto maior especialização você tiver, melhor desenvolvido você tiver nesse seu segmento, no seu mercado, na sua expertise, na solução que você entrega ou no produto que você entrega, mais fácil, né, vai ser de você conseguir obter esse tipo de característica para diferenciar o teu negócio e criar também dificuldades no sentido de uma concorrência, por exemplo, né? Então, assim, eu trouxe aqui algumas das formas que existem, que eu posso sugerir, né, para você aumentar a tua segurança, a segurança do teu negócio, nesse sentido de ter mais tranquilidade para delegar algumas tarefas, sabendo que de repente ali daqui 1 mês, 2 meses, esse seu know-how não vai estar sendo transferido para um concorrente seu, ou de repente quem aprendeu ali dentro do seu time como colaborador esse know-how, de repente não saia e venha a ser o teu concorrente aplicando aquilo que aprendeu com você, o que é uma coisa muito comum que a gente vê acontecer no mercado, né? Como eu falei, eu ia trazer uma história aqui, né, um case de sucesso meu que eu usei, né, essas características, né? Então é um negócio que eu tenho até hoje, atuante no mercado.
E a gente partiu aí para criar diferenciais no mercado. Então eu tinha uma expertise, um know-how num determinado nicho. Eu tinha um time já capacitado para poder aplicar os processos, tinha equipamentos, insumos que estavam relacionados a esse processo, mas eram de fácil acesso, eram equipamentos relativamente baratos, que tinham uma determinada produtividade, mas que qualquer profissional que eu treinasse aí e viesse a ter aquele know-how ali de aplicação daquele processo, poderia ter acesso a isso, replicar e virar concorrente. Então, nesse período eu criei alguns concorrentes aí. O pessoal trabalhava um determinado tempo comigo e de repente achava que entendia tudo aquilo que eu fazia e virava concorrente, muitas vezes sem a mesma possibilidade, mesmo potencial, mesma competência, mas atuando provavelmente com os mesmos clientes, no mesmo mercado. E isso acaba criando uma prostituição de mercado, né? Um movimento que acaba prejudicando bastante o próprio mercado, né? E o cliente ainda se vale muito, principalmente no Brasil, de preço, porque ele não tem conhecimento para poder avaliar as outras questões, ou às vezes não se interessa por isso. Então, isso é uma coisa que ainda prejudica aí muitos nichos, né? E às vezes extingue alguns nichos com potencial muito interessante. Eu já comentei bastante sobre isso num outro conteúdo que eu trouxe por aqui, né? Mas como eu já tinha um know-how, uma expertise, eu tive que ir buscar alternativas de como que eu podia criar esse distanciamento, esse diferencial para acabar com essa movimentação, né, de criar literalmente criar novos concorrentes ali. Então eu fui pesquisar fora do Brasil e acabei descobrindo que aquele meu know-how ele era aplicado num outro tipo de material que não aquele que eu costumava trabalhar. E isso me interessou bastante, porque eu já tinha um know-how, já tinha técnica e precisava conhecer apenas esse novo material e como isso funcionava nesse novo material para poder evoluir com esse processo. E assim, foi bastante interessante porque isso não era ainda conhecido no Brasil, já tinha tido um movimento inicial para difundir isso no Brasil, mas foi muito mal explorado, muito mal aproveitado e literalmente quem tentou trazer isso para o Brasil acabou desistindo do processo e depois de alguns anos eu retomei esse processo, tive a felicidade de chegar num momento de retomada disso que ninguém estava dando atenção para isso e fui buscar o know-how fora, aprendi isso e o interessante é que eu descobri que aqueles equipamentos que eu usava aqui, para te dar um exemplo, tinha produtividade 1x, lá fora do Brasil, né, já tinha o equipamento que tinha uma produtividade 10x. O que isso significa? Que com aquele mesmo profissional que eu tinha capacitado operando uma determinada máquina, ele poderia produzir 10 vezes mais com o mesmo tempo, o mesmo esforço, ou melhor, até um esforço menor, porque por mais que era um equipamento de grande porte, a tecnologia permitia que ele tivesse mais conforto na aplicação. Então isso já foi um diferencial enorme. Quando eu identifiquei isso, eu falei, cara, eu preciso ir atrás disso. Agora, se tem 10x de produtividade a mais, o preço também era 10 vezes maior, né? E aí é um salto bem grande, né? Você partir de um equipamento de 10 para um equipamento de 100, já começa a criar um distanciamento. Um primeiro movimento é o seguinte, primeiro tem que ter coragem de acreditar nisso e embarcar nisso, né? Sendo inovador no sentido de acreditar em algo que não existe no Brasil, algo que tem que vir de fora, que tem que ser tropicalizado, de criar um mercado que tivesse potencial para consumir aquela produtividade, né? Um equipamento maior também não entra em qualquer lugar, tinha que desenvolver um nicho novo de atuação, então tinha muita coisa envolvida ali. Mas já tinha uma determinada experiência ali, de alguns bons anos aí, ou mais décadas de experiência, e acabei me valendo disso e acreditei, né, nesse processo. Em um determinado momento acharam que era loucura da minha parte, é um processo natural, né, quando é algo novo, quando você quebra alguns paradigmas de mercado, as pessoas acabam demorando um pouquinho para se acostumar com essa ideia. Mas o fato é que esse equipamento ele criou um diferencial, uma barreira de entrada enorme e já brecou esse movimento de eu criar concorrentes que partiam da própria estrutura ou que aprendiam comigo, né? Então isso já foi bastante interessante, porque você
É um voo muito alto você partir por uma diferença de equipamento dessa, trazer isso de fora do Brasil, tem toda uma dificuldade para que isso ocorra. E assim, equipamentos desses dependem de uma estrutura maior, uma alimentação maior, então tem todo um processo que gira em torno disso, que é muito maior do que a realidade ali que aquele seu futuro potencial concorrente ali que trabalha junto com você vivencia. Então isso já cria realmente um diferencial. E a questão de ter esse equipamento com uma tecnologia nova exigia também insumos diferenciados que não existiam aqui, exigiam alguns produtos para poder integrar esse processo que não existiam aqui. Então foi um processo também de desenvolvimento interno, tropicalização, ajudar algumas empresas que já tinham algumas ferramentas e alguns produtos aqui a adaptarem essas ferramentas e produtos para esse processo com referências do que tinha fora do Brasil. Né? Uma alternativa era importar isso, mas flutuação cambial nunca foi favorável no Brasil para você poder importar processos engessados de fora do Brasil. Então, enfim, dentro desse contexto tinha muita coisa, mas foi um caminho interessante que eu identifiquei e consegui criar essa barreira, aumentar essa barreira de entrada, criar um distanciamento dessa concorrência. E as equipes que continuaram, elas se tornaram mais competentes e mais comprometidas, porque elas se desenvolveram mais tecnicamente com toda essa evolução, com toda essa inovação. Elas começaram a atuar em projetos muito maiores do que elas estavam acostumadas a atuar. Começaram a ter uma qualidade de vida uma qualidade de vida maior, porque a tecnologia embarcada nesses equipamentos permitia que o esforço de operacional dentro do processo fosse menor, e entregando muito mais, entregando 10 vezes mais produção com o mesmo esforço, a mesma jornada de trabalho. Então, quer dizer, tudo isso acabou criando um efeito dominó evolutivo aí, no sentido de realmente ir agregando cada vez mais valor e criando os processos que permitiram com que esse negócio virasse referência de mercado, que nossa autoridade crescesse, virássemos referência de qualidade de aplicação nesse processo. Então tiveram muitos benefícios que partiram dessa iniciativa. E aí, trazendo isso para o conteúdo que eu estou trazendo aqui, isso permitiu, a partir do momento que essas equipes estavam mais engajadas, mais interessadas e estavam capacitadas e preparadas, foi um processo que demorou aproximadamente 5 anos de maturação, mas a partir do momento que isso aconteceu, eu realmente comecei a ter, nesse negócio especificamente, eu tenho um sócio, o meu sócio também conseguiu ter mais tempo para se dedicar a funções mais estratégicas desse negócio, né? A melhores controles, ao gerenciamento desse processo, a evolução no mercado, ao desenvolvimento de mercado, de novos clientes, desenvolvimento e evolução desse próprio processo, de novos fornecedores, aumento de produtividade, ajuste de processo, enfim, uma série de coisas extremamente importantes e estratégicas para o negócio, porque a gente já tinha uma equipe ali operacionalizando tudo isso sem a nossa presença, e a gente conseguiu realmente ter disponibilidade de tempo para fazer com que isso evoluísse. E tudo isso gera impacto em resultados, etc. e tal. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar que é possível, né? É um processo, assim, já vivenciei os dois lados, a falta de tempo e virar escravo do trabalho, ver meus filhos crescendo na horizontal, né? Para quem não está acostumado ainda com essa expressão, é você sair de casa, seu filho está dormindo, você chegar, ele está dormindo. Então você faz isso de forma tão consecutiva que chega um determinado momento que você encontra com ele agora e fala, nossa, como você cresceu, né? Tamanha aí o tempo que você tem que abrir mão, de repente, da sua vida pessoal para o seu negócio, né? E também conseguir vivenciar com essa experiência e a partir dela, né, evoluir muito com a metodologia que eu apliquei e também replicar isso em outros negócios, para que eu realmente tivesse tempo, maior tempo estratégico e de desenvolvimento do negócio, e reverter isso também em qualidade de vida, mais tempo com a família, mais tempo, né, com a esposa, com filhos, com possibilidade de poder viajar, possibilidade de ter uma agenda mais flexível, de, né, literalmente ser dono da própria agenda, de poder atuar a nível Brasil, de poder utilizar viagens de trabalho também como uma experiência pessoal, por exemplo.
coordenada. Então, assim, tudo isso funcionou muito bem. Então, é possível, não é fácil de aplicar, exige energia como tudo que a gente faz dentro do empreendedorismo, mas é possível de ser aplicado. Tá? Vou compartilhar agora a tela com você aqui para poder trazer alguns dados de uma pesquisa do Sebrae em relação ao empreendedorismo de micro e pequeno porte, que eu achei interessantes esses dados. Né? Esses dados eles não estão atualizados aí pós-pandemia, porque a gente viveu um lapso aí de dois anos e pouco por conta de pandemia. A gente, né, vem ainda se recuperando dessa experiência aí que toda a humanidade passou aí, né, recentemente, mas são dados que eu acredito que podem referenciar isso que eu estou trazendo para você aqui. A gente pode exemplificar, né, esse conteúdo. Então acho que vale muito a pena compartilhar isso com você. Eu vou estar compartilhando minha tela, você já deve estar me vendo aí embaixo e já está vendo o gráfico na sua tela. Então a primeira informação que eu trago aqui: há quantos anos o seu negócio existe? Não? Então aqui a gente tem um gráfico que demonstra dos entrevistados, né, uma pesquisa realizada pelo Sebrae. 42% dos entrevistados estavam ainda nos primeiros 5 anos do negócio, né, e 26% de 6 a 10 anos. Aí você vê que depois cai para 7% de 11 a 15 anos, esse número ele vai diminuindo. Né? E aí a gente tem aqui os mais de 30 anos, são as empresas bem antigas, com 10%. O que chama a atenção aqui? Que existe uma demografia das empresas e do empreendedorismo divulgada pelo IBGE, mais ou menos na mesma época, que fundamenta esse número que eu trago, inclusive aqui no início dos conteúdos, de que mais de 75% das empresas não sobrevivem até o 10º ano de atividade. Então aqui o propósito dessa pesquisa foi outro, mas ele também já demonstra isso, né? Se a gente somar aqui 68%, praticamente quase 70% aqui dos entrevistados, até os 10 anos depois esse número ele cai bastante, né? E são os que realmente conseguem se manter e ficar no mercado. Uma outra informação interessante que essa pesquisa revela é que a gente tem o setor de serviço e o setor de comércio praticamente, até uma diferença de 10% entre eles, né, de serviço muito maior, porque você empreender com serviço hoje você tem uma possibilidade maior de empreender sem dinheiro. É uma vertente bem interessante para ser explorada quando você não tem dinheiro, porque você acaba usando o dinheiro do próprio cliente, ou em alguns casos. Eu vou trazer conteúdos para a gente discutir sobre isso, para poder compartilhar com você, na verdade, sobre isso. O comércio, provavelmente ele já depende de um ponto, já depende de estoque, já depende de algumas coisas, então demanda um investimento maior. Né? Então, naturalmente, você tem um setor de serviço com percentual maior. Agora, o que chama atenção aqui, e já é algo que, se eu fosse você, eu anotaria, que lá embaixo, indústria e agro, né, que representam 8%, e dentro dessa indústria está inserida a indústria da construção civil. São segmentos mais promissores hoje, que tem mais espaço, né? Literalmente oceanos azuis aí para quem quer empreender, e esses segmentos não têm a atenção devida, né? Porque naturalmente dentro do setor de serviços e do comércio é onde foi criada a expertise desses empreendedores, micro e pequenos empreendedores. Ou seja, eles são trabalhadores, né, em sua grande maioria, eu vou trazer isso no próximo gráfico, derivados dessas experiências aqui, tanto de serviço quanto comércio, desenvolvidas ao longo do tempo. E então isso faz com que ele acabe ficando no próprio setor. Né? Como eu disse, tem aqui um outro gráfico que vai demonstrar bem isso. Então ele acaba empreendendo com a experiência que ele tem. Né? Uma outra informação que também foi levantada é que uma grande maioria, acho que se pegar na média aí, 70% de quem começa a empreender não se prepara para aquilo e acaba empreendendo com a experiência que adquiriu trabalhando ali naquele determinado segmento. Né? Aqui nesse gráfico mostra o envolvimento do empreendedor no negócio. Então a gente consegue notar aqui, ó, quando ele parte de MEI para ME e para EPP, né?
microempreendedor individual para microempreendedor, depois empreendedor de pequeno porte, quanto mais evolui aí o tamanho do negócio, maior é o envolvimento do empreendedor nesse negócio, né? Então isso acaba mostrando, né, provavelmente uma certa escravidão aí no sentido de dedicação do negócio conforme ele vai aumentando o tamanho, aumentando o volume de faturamento, né? Então isso é um dado bem interessante que fundamenta aquilo que a gente estava falando, realmente uma dor que muitos empreendedores sentem, porque muitas vezes no começo ele dá conta de tudo, né? E é aquela famosa eu presa. E se você não tem atenção para preparar os processos para que quando você começa a evoluir você consiga realmente trazer novas peças para que essa base seja melhor sustentada e você realmente tenha mais liberdade para as funções estratégicas da empresa, você acaba tendo que suprir essa necessidade da demanda com o crescimento do negócio e acaba cada vez mais tendo que dedicar seu tempo e ficar envolvido dentro desse negócio, né? Uma outra coisa que eu comentei aqui no conteúdo aqui, que esse gráfico também mostra, é que se a gente somar aqui 90% dos sócios, né, estão dentro da própria família, né, esposa, marido, filho, filha ou outros parentes. E é aquela questão de você ter sociedade por afinidade e não por competência, né? Então eu sempre defendo que se você tem que ter um sócio, primeiro ele tem que ter a competência para desenvolver aquilo que você não tem competência ou para somar a competência dele com a sua para que juntos vocês multipliquem esses resultados, sustentem vocês dois e ainda cheguem mais longe do que você chegaria sozinho, né? E no segundo momento é lógico, a afinidade é importante porque senão você não consegue conviver. Então a convivência depois, principalmente quando você pensa num projeto de médio e longo prazo, você precisa ter uma condição de convivência, então tem que ter alguma afinidade. Mas para o negócio, principalmente no início, a competência ela realmente prevalece se você tem o objetivo de realmente ter sucesso com esse negócio, porque por afinidade é bastante complexo para você lidar depois, né? Eu já também cometi esse erro, né? Eu já tive indisposição com familiares, já perdi amigos, né? Apesar de estar aqui um pouco fora desse contexto, mas também está aqui no gráfico por conta de negócios, porque eu sempre, no começo, eu tinha sempre eu tinha uma boa ideia, eu tinha uma oportunidade de negócio e eu queria que as pessoas que eu gostava participassem disso, mas muitas vezes eu não analisava e não avaliava que essas pessoas elas não tinham a competência necessária para participar disso, né? Então, ao invés de acabar somando e agregando, acaba sobrecarregando o negócio, né? E eu tenho negócios até hoje que eu não tinha nenhuma relação pessoal nem de amizade com o sócio, mas que funcionam muito bem porque cada um tem as suas competências aplicadas nesse negócio, elas se somam e elas potencializam o resultado do negócio. Aqui mostra aquela migração que eu comentei durante o conteúdo, de que se você somar aqui 61% dos novos empreendedores aqui, micro e pequenos empreendedores, eles são derivados aí de carteira assinada, ou seja, eram trabalhadores de uma determinada empresa. Desculpa, muito tempo falando, a garganta seca. Ou autônomos, né, que atuavam ali. Dentro desses autônomos a gente tem aquela modalidade PJ, né, que pode estar dentro desse número aqui, que você emite nota, mas na verdade você acaba sendo um empregado da empresa com uma outra modalidade aí de PJ para sair de um sistema de CLT, e são alguns dispositivos que algumas empresas usam para redução tributária, etc. E no próximo gráfico vai mostrar que desses 60%, 70%, praticamente não tiveram nenhum negócio antes, né? Então eles vêm de uma vida de autônomo ou de empregado para poder iniciar a empreender, né? Começar a empreender. E 71%, acho que eu até comentei esse dado aqui no conteúdo, eram do mesmo ramo, né? Ou seja, ficam ali naquele mesmo ramo porque é o aprendizado que ele tem com a experiência que ele adquiriu ali. E aí você vai ter um contrassenso aqui no próximo gráfico que eu vou trazer, que
contradiz esse número aqui, ó. Grava aqui, ó, 71% ficam no mesmo ramo, né? E aí você vai ter aqui um gráfico que diz aqui, ó, a maior torre aqui desse gráfico, com 71%, coincidentemente, resolve empreender para trabalhar com o que gosta. Aí eu me pergunto, né? Se 71% resolve empreender para trabalhar com o que gosta e talvez não os mesmos, mas a mesmo percentual de 71% mantém no mesmo ramo, será que todo mundo ficou apaixonado por aquilo que fazia no trabalho? Eu acredito que não, porque as outras respostas aqui acabam realmente fundamentando essa minha suspeita aqui, né? Porque muitas vezes não é que você vai trabalhar com o que você gosta, talvez você vai trabalhar com o que você aprendeu a gostar, porque talvez seja a única experiência que você desenvolveu na sua vida, aquilo que te dá mais segurança. Mas provavelmente você não desenvolveu um conceito de propósito, não explorou isso e nem conseguiu descobrir aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você ama fazer e acaba empreendendo com aquilo que você tem experiência para poder realizar algumas coisas que essa mesma pesquisa fala, né? Aí você tem aqui em segundo aqui uma referência de aprendizado, né? Que empreende para poder aprender sempre com seus erros e acertos. Para mim isso aqui é uma fundamentação de motivação aí para você continuar na jornada, né? Eu prefiro muito mais, obviamente, aprender com os acertos. E os erros realmente eles ocorrem, os fracassos eles acontecem, mas quanto mais rápidos e mais rapidamente superados eles forem, melhor é esse processo. E quanto menos você errar, mais você vai acertar e mais rápido você vai chegar no seu objetivo, né? Então isso aqui é de certa forma um conformismo motivacional para continuar na jornada, né? Que já está tomando porrada, já está quebrando a cara. Eu já vivenciei bastante aqui esse período. Posso falar com conhecimento de causa e a gente precisa achar algo que nos mantenha resiliente aí nesse processo, né? A gente vem aqui com 56% ter a sensação de satisfação de ter alcançado seus objetivos, né? A gente está falando sobre realização, né? Sobre alcançar seus objetivos, né? Realmente é bacana, ninguém cria um negócio, a não ser que seja um negócio do terceiro setor, mesmo assim ele tem algum objetivo e não financeiro. Ninguém parte para um negócio, né, para não ter objetivos a serem alcançados. Desenvolver a criatividade, eu posso ampliar isso aqui, se desenvolver é desenvolver novas habilidades. Isso aqui é fundamental na vida do empreendedor. O tempo todo você tem que estar buscando isso, principalmente micro e pequeno empreendedor, principalmente empreendedores no início da jornada. Então isso aqui o tempo todo tem que ser buscado, né? Agora, você pode, antes disso, né, se você pensar só em criatividade, de repente você é um empreendedor que nem sabe se você é um empreendedor criativo ou não, se você tem essa habilidade herdada, né, se você tem essa inteligência herdada aí no seu DNA ou através de um aprendizado que você teve durante a sua vida, né, e às vezes depender disso aqui, né, ou empreender para poder desenvolver sua criatividade, de repente você poderia fazer outras atividades que desenvolvessem a criatividade que não seriam empreendedorismo, né? Então, de certa forma, eu relaciono isso aqui com desenvolver novas habilidades, porque empreender é se colocar novos desafios, você tem que desenvolver novas habilidades o tempo todo, né? Aí você tem aqui com 31% se orgulhar de tudo que construiu ao longo do tempo. Aí a gente já está falando de legado, né? De realização, de legado e tal, e isso é muito importante. E eu acho que isso aqui fundamenta realmente o princípio de empreendedorismo bastante sólido, né? Você pensar no legado daquilo que você construiu realmente é bastante importante, mas você vê que apenas 31% aparecem aqui com esse nível de consciência, né? Gerar emprego e renda depende da sua aptidão, né, para empreender e do seu propósito como empreendedor. Mas cara, eu conheço muito empreendedor e a grande maioria assim não sustenta esse número de 29%. Não vou abrir um negócio porque eu quero gerar emprego e renda, principalmente micro e pequeno negócio.
Eu acho que é uma atitude muito nobre, eu acho que isso é consequência do sucesso de um negócio, mas como propósito aí, né, de 30% dos empreendedores, principalmente no nível de início de jornada, onde você não tem resultados, é uma pesquisa que foi feita com empreendedores atuantes, empreendedores que deixaram de atuar no mercado, né? Então tem tudo isso dentro desse contexto. Aí com 24% aqui a gente tem criar um ambiente de trabalho do jeito que você acha melhor. Aí a gente já começa a ter aquela questão do seguinte, o cidadão, né, o cidadão trabalha ali para um determinado negócio, trabalha para alguém e não concorda ali com as normas, com como as coisas acontecem, etc. Eu acho que isso é uma coisa natural, né? Eu acho que você tem que se sentir bem, estar bem ali onde você trabalha. O ambiente de trabalho faz realmente muita diferença, mas já é meio que uma revolta aqui com alguma experiência que teve e falou, não, eu vou abrir meu negócio porque eu quero criar um ambiente diferente, um ambiente melhor, né? Agora, esse ambiente melhor de que ponto de vista, por exemplo, pode ser melhor para você, mas se você não pensar bem, talvez não seja melhor para quem venha trabalhar com você, né? Ou de repente não seja produtivo para a empresa, para o teu negócio. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? E não fundamentado somente por isso, né? Aí é que a gente tem um complemento, né? Não ter que dar satisfação para ninguém e ser seu próprio chefe. Esse realmente não gosta de ser cobrado, de trabalhar realmente para outros, porque a questão de relacionamento no trabalho ali deve ser bastante afetada, né? Ou teve uma experiência muito ruim e resolveu empreender justamente para poder ter liberdade nesse seguinte tamanho tenha sido aí o impacto que isso gerou, né? Aí a gente começa aqui nessa parte menor do gráfico com as utopias do empreendedorismo, principalmente quem está começando, né? Controlar o seu horário de trabalho. Principalmente no início de jornada e quando você é eu presa, você não controla nada. Quem controla o teu horário de trabalho é o teu negócio, a necessidade que ele demanda e você tem que suprir, ponto, né? Então se for abrir um negócio para controlar o seu horário de trabalho e possivelmente esse horário de trabalho você reduzir a sua carga horária, pode ser um grande equívoco, né? Por isso que eu estou falando aqui que a gente está falando sobre utopias do empreendedorismo, né? De quem principalmente está iniciando, não tem experiência. Transmitir valores que acredita para os funcionários. Legal, isso aqui é um pensamento bastante interessante. Eu passaria para esse lado esquerdo aqui, inverteria, né? Isso não é utopia, às vezes parece utopia, mas isso aqui fundamenta bastante a construção de uma cultura, de uma identidade corporativa e de transmitir realmente valores, princípios, propósito para quem vem fazer integrar seu time. Então, se você explorar esse pensamento aqui, que 15% dos entrevistados apontaram, ele vai ajudar muito a fundamentar o negócio. Então, isso aqui eu achei bem bacana. 11% não ter rotina. Aí você começa a empreender achando que não vai precisar ter nenhuma rotina, que você faz o que você quiser, a hora que você quiser, que você bem entender e que tá tudo certo, o negócio vai tudo funcionar, vai tudo dar certo, vai tudo correr bem. Utopia, né? Ganhar mais dinheiro do que sendo empregado do outro. É outra questão, né? Não, vou abrir empresa porque eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro e não vou trabalhar por causa de um salário. Você pode amargar aí um bom período sem ganhar nada, na verdade, dependendo de como for a evolução do negócio, principalmente no começo. E você pode descobrir no meio do processo que, além de não ganhar, você ainda está criando dívida aí e está ficando com uma herança aí negativa para poder pagar depois. E depois, se você precisar voltar a trabalhar para os outros, vai ter que ralar muito para conseguir pagar esse negócio, né? Eu já trouxe num conteúdo meu que eu falo da história da minha primeira quebra aí, que eu fui por esse caminho aqui para poder consertar, né, o processo da primeira quebra, etc. Então também já vivenciei isso aqui. Não que esse era meu objetivo, mas eu tive que recorrer a trabalhar para outro para poder suprir as minhas necessidades na época e conseguir reverter a questão financeira, né, a herança financeira negativa tinha sido deixada pela primeira quebra que eu tive.
Então isso aqui também é outra ilusão que muita gente tem antes de iniciar começar a empreender, abrir o próprio negócio, né? Então, uma conta interessante para se fazer aqui é o quanto que você quer ganhar mais do que trabalhar para o outro. E aí você tirar esse o quanto você quer ganhar e projetar isso dentro da margem de lucro que aquele negócio vai conseguir sustentar durante um determinado período. Dentro dessa margem de lucro bruto, parte fica para a empresa para compor fluxo de caixa, outra parte você pode retirar como prolabore, e esse percentual desse lucro que você vai retirar como prolabore ainda tem encargos em cima. Depois de você fazer todas essas deduções dessa conta, pagar toda a operação e fazer o negócio rodar, tem que ver se isso que sobra é realmente aquilo que você está almejando. Porque às vezes você acha que vai abrir uma empresa e vai ganhar mais do que trabalhar para o outro, só que sem nenhuma análise, sem nenhuma consistência de informação, simplesmente por pura intuição, né? E sem experiência nenhuma em empreender. Então, assim, a probabilidade disso dar errado ela é realmente muito grande. Então, isso é algo que tem que ser muito bem pensado, né? E já finalizando aqui, a gente pode tirar férias quando desejar. Essa é bem legal. Essa é bem legal. Eu estou para completar 30 anos como empreendedor. Eu falava para você que eu acho que eu comecei realmente a ter possibilidade de desfrutar de férias nos últimos 5, né? De poder realmente ter planejamento para isso. Tá certo que praticamente 2 décadas eu remei para a direção errada, errei bastante, etc. Aprendi com os meus erros, quebrei a minha cara, como eu costumo falar muito aqui. Mas, assim, se eu pegar dos últimos 12 anos aí que eu venho realmente tendo resultados bem interessantes, né, nesse sentido, eu tive um processo de maturação do negócio aí de pelo menos uns 5 anos em campo, fazendo todo o processo se ajustar, para depois começar a ter um pouquinho mais de disponibilidade de tempo para poder trabalhar no estratégico da empresa, para depois disso começar realmente ter mais tempo, mais qualidade de vida, ter mais autonomia sobre a minha agenda, a disponibilidade de realmente fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E mesmo assim, hoje com a tecnologia, o WhatsApp, né, com a forma que a gente se comunica, você consegue estar trabalhando, atuando estrategicamente no teu negócio, esteja onde estiver. Então eu utilizo bastante esses recursos para que eu possa ter essa disponibilidade, ter uma certa liberdade geográfica para de repente fazer uma viagem de uma semana e conseguir conduzir meus negócios de onde eu estiver. Então, você tendo hoje um computador, né, um laptop, um celular e sinal de, né, Wi-Fi, internet ou 4G que seja, acesso à internet, você consegue realmente fazer muita coisa. Então a gente tem que se valer desses recursos para ter essa liberdade, né? Mas abrir uma empresa só para poder tirar férias quando quiser também é um outro equívoco bastante grande, principalmente quando você não tem experiência, né? E aqui por último, controlar quanto quer ganhar por mês. Essa é outra coisa que eu já falei da conta anterior aqui. Isso aqui é um erro muito recorrente, né? Você controla quanto você quer ganhar por mês e esquece do resto das contas, né? Aí daqui a pouco está devendo imposto, está devendo fornecedor, está devendo uma série de coisas. Você está controlando quanto você quer gastar por mês aqui, mas esqueceu do resto. Aí daqui a pouco quebra e aí não ganha mais nada, ainda fica com dívida para pagar, né? Então isso é uma coisa que a gente vê acontecendo, né? Então são números que retratam justamente tudo isso que eu venho fundamentando aqui no conteúdo e da realidade mesmo do empreendedorismo do Brasil, principalmente dos micro, pequenos e até médios empreendedores, né? Porque você tem uma empresa de médio porte, uma fase de transição assim bastante perigosa, né? Já ouvi falar muito no mercado, melhor ser um pequeno muito bom do que ser um médio mais ou menos, porque até a chegada de ser um grande, aí, se você não estiver muito bem preparado, muito bem estruturado, pode ser uma fase bastante perigosa do negócio, né? Porque o jogo muda bastante aí, né? Então esse meio aí, empresas de médio porte aí é um processo bastante complexo, mas não vou me estender nisso porque o objetivo aqui é a gente falar de pequenos, médios negócios, né? No contexto do conteúdo, que é a fase inicial da jornada aí de um empreendedor. Então eu vou voltar a tela aqui para a minha imagem para poder fazer uma conclusão desse negócio. Até arreando aqui na cadeira. Então qual é a conclusão que a gente pode chegar com esse conteúdo, né? Estamos aqui mais de uma hora falando sobre isso.
A pesquisa confirma que, dentre os entrevistados, praticamente 2/3, né, dos entrevistados não completam 10 anos de atividade com o negócio. Aquela estatística que eu já trago aqui há algum tempo. Ela confirma também que 92% estão divididos quase que igualitariamente entre comércio e serviço. Tem uma tendência maior aí, um percentual maior para serviço, como eu já mostrei, que teoricamente são mais fáceis para iniciar um negócio, né? E 8% atuam na indústria, construção e agro. Os dois últimos, inclusive, proporcionam hoje inúmeras possibilidades, como eu já falei, de empreender com foco principalmente na inovação, né? E são muito poucos explorados. E são poucos explorados porque normalmente são setores que eles exigem uma maior especialização, né? Uma especialização mais técnica. Apesar de na construção civil isso não ser retrato da realidade, porque muita gente improvisa e empreende sem conhecimento técnico ou com uma experiência técnica que aprendeu ali trabalhando para alguém também, né? É um movimento que existe muito hoje na construção civil. Mas assim, quem está fora desse mercado acaba não buscando muito isso, né? Porque sempre vai recorrer a uma experiência adquirida, né? E não uma capacitação para você atuar num determinado setor. Mas existem grandes oportunidades nesses segmentos aqui, né? E principalmente porque são segmentos que têm uma contribuição bastante expressiva para o PIB nacional, tanto o agro quanto a construção civil. Então, bastante expressivos mesmo, né? Se a gente pegar em 2014, na época de Copa do Mundo, etc., tudo bem que teve a injeção de obras públicas, etc., por conta de Copa do Mundo e Olimpíadas, mas a construção civil chegou a bater quase 15% do PIB naquele ano. Aí depois, com o episódio do impeachment da Dilma, o setor passou por um decréscimo de participação do PIB bastante importante. Bateu, se eu não me engano, lá 5%, depois veio se estabilizando a 7%, 8%, e a coisa veio. Aí da pandemia para cá, alguns setores da construção civil ficaram bem aquecidos, né, por conta da movimentação, crescimento da internet, de alguns mercados aí que demandaram obras de infraestrutura retomando no mercado, etc. Mas enfim, bastante expressivo. E o agro nem se fala, né? O agro sempre sempre contribuiu com uma grande parte do produto interno bruto no Brasil. Mostra ainda nessa pesquisa que quanto mais cresce, né, o negócio, maior é o envolvimento do empreendedor nele, né? Então os dados mostram, e eu posso apostar aqui, que esse vínculo está mais para uma centralização de tarefas, de atividades e um aumento da carga de trabalho do empreendedor, fundador do negócio, né, do que do crescimento do negócio em si, né? Porque conforme o crescimento, aumento expressivo das tarefas e, consequentemente, do tempo de envolvimento do empreendedor nela, porque realmente não houve uma preparação para criar um time que demandasse, que suprisse essas tarefas para que o empreendedor tivesse maior disponibilidade de tempo, né? Outro dado importante é que as pequenas e médias empresas, microempresas, 90% delas têm o seu quadro societário uma característica familiar, né? Como eu já mostrei ali no gráfico, maridos, esposos, filhos e parentes. Ou seja, quadros societários definidos pela afinidade e não pela competência, né? Então, isso pode gerar bastante desgaste, né? E, consequentemente, promover dissoluções de sociedade, desafetos familiares e até rompimentos familiares, entre outros agravantes, né, decorrentes da quebra de um negócio, que a quebra de um negócio pode gerar, né? 60% dos novos empreendedores derivaram de regime de CLT ou autônomo, né, como eu já mostrei lá, e aí fiz uma referência com 66% sendo empreendedores pela primeira vez e 71% mantendo o mesmo ramo de atividade, né? Ou seja, se valendo da sua experiência para criar o primeiro negócio, né? Para finalizar isso, então, a gente pega a referência do último gráfico para fazer essa conclusão dessa análise. É um contrassenso apontado, né? Como eu já mostrei, que 71% dos empreendedores empreendem para fazerem aquilo que gostam, mas a grande maioria deles não saem do setor que atuavam, então possivelmente atuam com aquilo que aprenderam a gostar de alguma forma ou que dá resultado e não com aquilo que realmente amam fazer, né?
Então, como eu já falei, as maiores oportunidades hoje de empreender, elas estão nas menores fatias e menos exploradas fatias do mercado, né, dos setores do mercado, né? Essas fatias, como já dito, elas representam uma contribuição bastante significativa do PIB, e eu chamo a atenção para que você, empreendedor que está querendo desenvolver um negócio, já iniciou uma jornada, talvez não está tendo resultado na sua empreitada, olhe com carinho para esses setores, porque tem muita oportunidade aí, e muita oportunidade inclusive de aprendizado, né? Porque tem muita gente que desenvolve soluções para essas áreas que não tem quem aplique, né? É uma dica bastante interessante, né, para você explorar o seu potencial aí, empreendedor nesses mercados, e uma outra estratégia é fazer com que o teu propósito se encaixe dentro desse contexto, né? Porque aí você vai conseguir realmente gerar mais impacto e você vai conseguir ter resultados mais interessantes aí na sua própria vida de empreendedor. Então, eu vou ficando por aqui. O conteúdo foi bastante extenso hoje. Tamo junto. Te vejo lá.